E eu, que descobri que a minha melhor amiga fez um voodoo de mim. Eu conheci essa minha amiga na escola e desde então a gente nunca mais se desgrudou. Onde uma tava, a outra também tava. Só que a minha mãe, ela não ia muito com a cara dessa minha amiga e ela fazia questão de deixar isso bem claro. Até que um certo dia, essa minha amiga, ela me deu uma pulseira de presente, sabe essas pulseiras de amizade? E eu amei aquela pulseira, gente, eu não tirava nem pra tomar banho. Só que dias depois que eu ganhei essa pulseira da minha amiga, eu comecei a passar assim muito mal. Eu sentia muitas dores, eu sentia umas pontadas muito fortes, parecia que eu tava tomando várias agulhadas. Eu acordava com várias manchas roxas pelo meu corpo. Cada dia que eu acordava tinha mais. Até no meio dos meus seios começou a sair essas manchas roxas. Pra vocês terem noção, o meu pai brigava comigo todo santo dia porque ele achava que era chupão, ele achava que eu tava dando perdido nele e saindo com alguém escondido. Como não parava de sair essas manchas, eu fui no hospital. Só que nenhum médico descobriu o que era, fez exame, fez um monte de coisa e não dava nada. Até que as coisas começaram a piorar. Eu não conseguia comer mais, eu fazia esforço, mas não descia. Eu não tinha força pra levantar da minha cama, eu não saía do meu quarto, gente, pra nada. E foi então que eu acabei caindo numa depressão. E aquelas dores, gente, só aumentavam. Eu sentia pontadas fortes até na minha vagina. Até que um certo dia, o patrão da minha mãe ligou pra ela às 7 horas da manhã. E detalhe, o meu patrão, ele não sabia que a minha mãe tinha uma filha. O patrão da minha mãe não sabia que a minha mãe tinha uma filha. Então ele ligou pra minha mãe às 7 horas da manhã e perguntou pra minha mãe se minha mãe tinha uma filha chamada Fulana e falou o meu nome. Então a minha mãe estranhou e disse que sim. Foi então que ele começou a contar pra minha mãe que ele estava orando e que Deus mostrou pra ele uma menina que estava enferma e de cama. E quando Deus mostrou pra ele em oração, Deus mostrou pra ele que eu era filha da minha mãe. Então ele falou pra minha mãe me levar naquele dia com ela pro trabalho, que ele precisava conversar com a gente pessoalmente. Então naquele dia eu fui com a minha mãe pro trabalho dela, e chegando lá que a gente começou a conversar, aquele homem olhou pra mim e perguntou isso. Ele falou, bom, primeiramente, você tem alguma amiga chamada Fulana? E falou o nome da minha amiga. E eu respondi com uma cara assustada que sim. Então ele pediu pra ver uma foto dessa minha amiga e eu mostrei. Quando eu mostrei a foto da minha amiga pra ele, ele olhou pra mim e disse, é essa moça mesmo. Deus me mostrou essa sua amiga levando o seu nome no centro de macumba. E Deus me mostrou também ela saindo lá do centro com uma boneca. E essa boneca, ela espetava a boneca por todas as partes do corpo e ria. Só que eu não levei muito a sério aquilo, sabe? Foi então que ele me disse, você tem algum objeto que essa sua amiga te deu? E eu respondi que sim, que ela tinha me dado uma pulseira de presente. Então ele respondeu, eu preciso que você me dê essa pulseira, porque eu vou orar em cima dessa pulseira e eu vou quebrar todo o mal que tem nela em nome de Jesus. E ele falou pra mim, ou você quebra essa maldição, ou essa pulseira vai te levar à morte. Só que eu continuei não acreditando, virei as costas e fui embora sem entregar a pulseira pra ele. Eu confesso que eu fui meio, encanada, sabe, embora. Mas sei lá, na minha cabeça aquele homem tava ficando doido. Só que aquelas dores, gente, elas começaram a piorar cada dia mais. Aquelas manchas roxas, elas estavam se alastrando pelo meu corpo e cada vez maiores. E todo santo dia eu ia no hospital. Eu emagreci tanto, mas tanto, eu tava tão magra, tão seca. Eu não conseguia comer nada, nada mesmo, por mais que eu tentasse. Até que chegou um ponto que eu não aguentei mais essa situação e voltei no trabalho da minha mãe para conversar com o patrão dela. Quando eu cheguei lá, que eu fui conversar com ele, eu falei pra ele que eu estava voltando ali para dar a pulseira pra ele orar, entreguei a pulseira na mão dele e falei pra ele, seja o que Deus quiser. Então ali ele fez a oração, tudo certinho. Quando ele terminou de orar, ele falou pra mim assim, você sabe que tudo que a gente faz de mal pra alguém volta pra gente, né? Ele falou, tudo que essa menina fez pra você, infelizmente vai voltar em dobro pra ela. Então ali eu terminei de falar com ele, voltei embora pra minha casa. E depois de tantas e tantas noites sem dormir, finalmente, aquela noite eu consegui dormir muito bem e a noite inteira.
No dia seguinte, quando eu acordei, gente, eu acordei outra pessoa. Parecia que eu tava nova, renovada, sabe? Até que se passou uma semana e um certo dia, essa minha amiga me ligou chorando, desesperada, dizendo que ela tinha acabado de perder o bebê que ela tava esperando. Ela começou a desabafar comigo dizendo que ela não estava bem, que estava acontecendo algumas coisas com ela muito estranhas, que ela não conseguia comer, que ela não conseguia dormir. Ela ficou uma semana inteira internada no hospital porque ela estava ouvindo coisas e ela não aguentava mais ficar ouvindo essas coisas. E nessa brincadeira, ela acabou não só perdendo o filho, ela perdeu o marido, ela perdeu a família. Eu não cheguei a contar para ela sobre tudo o que aconteceu, eu preferi guardar aquilo para mim. Então ali eu conversei com ela pelo telefone, dei os meus sentimentos para ela, mas assim que a gente desligou, eu nunca mais vi ela. Eu nunca mais falei com ela, eu preferi realmente me afastar. Isso já faz um tempinho que aconteceu, depois disso eu nunca mais vi, eu nunca mais fiquei sabendo nada sobre ela. Hoje, graças a Deus, eu sou casada, eu tenho uma filha. E hoje eu me tornei uma mulher de muita fé. Tudo que eu vou fazer eu coloco Deus na frente. Eu sempre tive muita vontade de compartilhar a minha história de vida. Só que eu sempre tive muita vergonha. Então hoje eu vou aproveitar que me deu coragem, eu quero muito contar pra vocês, então eu vou compartilhar a minha experiência. Eu sou advogada e há um tempo atrás eu comecei a trabalhar em uma advocacia. E lá nesse escritório tem vários advogados. O dono da empresa também é advogado, que por sinal muito conhecido e muito respeitado. Até que depois de alguns meses trabalhando lá no escritório, o dono da empresa começou a meio que jogar umas indiretas, dar em cima de mim. Só que assim, ele não fazia muito o meu tipo e pra ser sincera, eu achava ele até feio. Só que então, ele começou a me conquistar. Ele me mandava flores todos os dias, ele me dava presentes, me deu um anel caríssimo. Até que um certo dia eu aceitei a sair com ele e a gente começou a ficar. Até que eu comecei a gostar dele. Então, depois de alguns meses, ele me pediu em namoro. E com 4 meses namorando, ele me pediu em casamento. A melhor escolha que eu fiz na minha vida, sem dúvidas, foi ter casado com ele. Eu passei a viver uma vida incrível. A gente viajava quase todo mês para fora do país. Ele me dava uma vida assim de princesa. E o melhor de tudo era que o meu marido, gente, ele era completamente louco, fissurado e apaixonado por mim. Todos os dias ele me elogiava, dizia que eu era linda, maravilhosa, gostosa. Ele deixava a minha autoestima lá em cima. Enfim, o tempo foi passando e nada mudou. Até que um dia eu fui no escritório do meu marido e logo que eu entrei no escritório, eu vi de cara que tinha uma nova funcionária. Era uma mocinha bem nova, assim, bem bonita por sinal. Ela entrou na área da limpeza. Quando eu vi aquela menina, eu não sei porquê, mas gente, me bateu um ciúmes, uma insegurança assim tão grande que eu não sei nem explicar. Foi literalmente do nada. E é uma coisa que eu nunca senti porque eu não era insegura, eu não era ciumenta. Mas ok, tentei ignorar aquele sentimento e esqueci aquilo. Até que um certo dia, eu estava tomando banho e assim que eu saí do banheiro, o meu marido estava deitado na cama dormindo. Na verdade, ele acabou cochilando ali, ele pegou no sono e deixou os 2 celulares dele assim do lado dele. Quando eu vi aquele celular ali, eu senti de mexer. Primeiro eu mexi no celular pessoal, não achei nada. Depois eu fui e comecei a mexer no celular dele de trabalho. E nesse celular de trabalho tinha um aplicativo e dentro desse aplicativo que tinha até senha e dentro desse aplicativo tinha outros aplicativos, tipo o Face, o Insta, sabe? Eu sempre soube as senhas dele, só que eu não tinha mania de mexer no celular de trabalho dele. E quando eu comecei a mexer, eu vi que o meu marido começou a seguir aquela nova funcionária da empresa. Sabe aquela mocinha que eu meio que encanei? Tudo o que ela postava, ele curtia, ele dava amei, ele respondia, ele falava que ela tava linda, maravilhosa. Quando eu vi aquilo, começou a me dar uma tremedeira, então deixei o celular ali e naquele dia eu acabei dormindo no outro quarto. Ele nem viu que eu dormi em outro quarto, ele só foi ver no dia seguinte. Ele perguntou pra mim o porquê que eu tinha dormido no outro quarto e eu falei pra ele que ele tava roncando muito, enfim. Um certo dia, eu tô em casa e recebo uma mensagem do meu marido.
Ele disse que de noite ele tinha uma reunião e que talvez ele chegaria tarde porque tinha muita coisa para resolver nessa reunião. Só respondi ok. Até que essas reuniões começou a acontecer com frequência. Ele chegava tarde em casa ou ele saía muito cedo. Foi então que um dia eu tentei mexer no celular dele novamente. Só que para minha surpresa, eu não encontrei nada. Ele já tinha apagado tudo. Até aquele aplicativo que tinha outros aplicativos, ele excluiu. Pra falar a verdade, gente, eu cheguei até a rastrear o celular dele, mas eu não encontrei nada de errado. Só que no fundo, algo me dizia que sim, que tinha alguma coisa de errado. E aquilo começou, gente, me deixar assim, maluca. Sabe aquela sensação de estar sendo enganada? Cara, eu odeio essa sensação. Então, conversando com uma amiga minha, eu comentei com ela que eu estava bastante desconfiada, expliquei pra ela tudo o que aconteceu. Até que ela comentou comigo que tinha um relógio que dava pra rastrear, que no caso dava pra localizar onde a pessoa ia, onde a pessoa estava. E na mesma hora eu já fui atrás pra pesquisar esse relógio. Então eu consegui achar esse relógio na internet e eu comprei. No dia que o relógio chegou, eu fiz um enfeite lindo e levei pra ele no escritório como presente. Quando eu cheguei lá, que eu entreguei pra ele o relógio, ele abriu, gostou bastante do presente, me agradeceu, me abraçou. O meu único medo, na verdade, é que ele desconfiasse de alguma coisa sobre o relógio. Só que, graças a Deus, ele não desconfiou de nada. E depois de 3 dias que eu dei esse relógio pra ele, ele teve uma dessas reuniões. Foi então que eu segui ele. E claro que essa reunião dele era no motel. O motel mais luxuoso da cidade, e como a minha intuição não falha, a amante dele é a mocinha da limpeza do escritório dele. Naquele momento, eu fui embora com um misto de sentimentos. Eu não sabia exatamente o que eu estava sentindo. Só que eu não podia fazer barraco, porque como eu disse, ele era muito conhecido, muito respeitado. Ele tinha uma carreira muito boa, muito conhecida, e eu não queria acabar com essa carreira. Então ali eu fui embora e passei na casa da minha mãe. Chegando lá que eu comecei a conversar com a minha mãe, eu desabei. Contei pra ela tudo o que tinha acontecido. Falei pra ela que naquele exato momento ele estava no motel com uma outra pessoa. Só que a minha mãe me aconselhou a deixar aquilo pra lá. Ela começou a me explicar que uma pulada de cerca não ia mudar em nada na minha vida. Que era melhor tomar chifre sendo rica do que não ter chifre e ser pobre. E ali eu acabei concordando com a minha mãe. Ela tinha razão, eu tinha uma vida incrível. E mesmo me traindo, ele me tratava extremamente bem. Foi então que ficamos assim por 4 meses. Ele me traindo, eu sabendo de tudo, só que ele não sabia que eu sabia de tudo. Até que um maravilhoso dia, eu descobri que essa amante do meu marido também era amante do amigo dele. A minha amiga descobriu e me contou. Ou seja, ela estava saindo com os dois ao mesmo tempo, com o meu marido e com o amigo dele. Esse outro amigo dele também é advogado, tem muito dinheiro. Então é claro que eu dei um jeitinho do meu marido saber. E depois de alguns dias que ele ficou sabendo, ele acabou mandando ela embora. Eu nem cheguei a perguntar pra ele o porquê que ela mandou a mocinha embora, fingi que esse assunto nem me interessava. Eu continuei plena, até hoje o meu marido não sabe que eu sei de tudo. Ele usa o relógio ainda, eu acredito que ele não desconfie de nada. E até agora, pelo menos, ele tá andando certinho, por enquanto, nada de errado. Ah, mas você sabe que ele vai te trair de novo, né? Sim, só que daí é um problema dele, eu não tô perdendo nada. Se ele quer me trair, que ele me traia, que ele faça o que ele quiser. Enquanto isso, é eu que gasto o dinheiro dele.